18, gente, Êxodo 18, somente Êxodo 18. Em teoria, um texto tranquilo, em teoria, bem simples, mas eu não faço promessas, então estou aqui para servir aos irmãos. Então, com a graça do Senhor, vamos entender o que está acontecendo aqui em Êxodo 18, como que esse capítulo contribui para a grande história da redenção, a metanarrativa, que é aquilo que a gente já vem falando domingo após domingo. Não há uma palavra sequer da Escritura que não tenha esse objetivo, irmãos, de contribuir na construção dessa grande narrativa. É uma única história, de Gênesis a Apocalipse, uma única história. Como Deus salva o seu povo. Quem é esse Deus que salva e como Ele salva? A gente já está acompanhando uma nova era, um novo momento do povo de Deus. Agora, saído do Egito, antes escravo, uma população de milhões, da ordem de grandeza de milhões, algo de 1 a 3 milhões de pessoas saindo do Egito. Como que esse povo agora vai viver? Como que ele vai viver como povo? Como que ele vai ser organizado? Como que ele vai ser governado? Quais diretrizes ele deve seguir? Como ele vai cumprir a vontade de Deus e como essa vontade de Deus vai ser revelada a tanta gente? Então, é esse o momento que a gente se encontra na Escritura. É um momento de virada, é um momento de novidade, em que a forma de administração do governo de Deus muda com esse povo. E por isso, nós temos um novo mediador. Já não é tão novo, né? A gente já está em Êxodo 18, mas é Moisés. Então, o Senhor concentra a sua comunicação, a sua governança, a sua liderança na figura de Moisés. Então, Êxodo 18 aqui, antes de entrarmos propriamente no texto, só um breve retrospecto. Nós vimos na semana passada 4 capítulos do Êxodo de 15 a 17, alguns problemas que o povo passou, que o problema é que o povo sofreu algumas aflições depois de ter saído do Egito. E isso já é a narrativa de Êxodo, nos mostrando que esse povo vai ter novos desafios. Até antes do povo entrar no Egito propriamente dito, quando a gente ainda tinha o tempo dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, as aflições, os conflitos nos eram apresentados e administrados em âmbito pessoal, né? Era ali, por exemplo, Abraão descendo no Egito porque havia fome na terra e como que ele apresenta Sara, sua esposa, como sua irmã. Então era algo pessoal, algo íntimo dele, algo individual. Agora não. Agora a gente tem aflições alcançando milhões de pessoas. E a gente pode perder um pouco essa visão. Mas lembrem-se sempre disso. Porque quando a gente está lendo o texto, aí vai lendo o povo de Deus, Israel e tudo, aí a gente pensa tipo um grande bloco assim, ok. Gente, são milhões de pessoas. Depois vocês procurem foto do Réveillon de Copacabana, vi de cima, tá, gente? Não precisa entrar em muito detalhe, não. Réveillon de Copacabana ou show da Madonna, aí vocês vão entender o que é o povo de Israel em peregrinação. É mais ou menos aquele volume de gente. É aquela ordem de grandeza ali. Para perto de 1 milhão e tanto de pessoas. Então imagina aquele povo ali andando no deserto e administrando, e Moisés tendo que administrar aquele povo, aqueles problemas, aqueles conflitos. Então é disso que a gente está falando no Êxodo até aqui, e a gente vai seguir com esse povo durante 40 anos até o final do Pentateuco. Então de Êxodo 15 até o final do Pentateuco, a gente vai estar lidando com esse povo nômade. Agora é um povo nômade. É uma multidão caminhando, atravessando o deserto. Como que eles vão atravessar? Aquilo que o presbítero William falou na semana passada e trago de novo. Um povo que era escravo, que se multiplicou, cresceu sendo escravo. Entraram 70 no Egito, uma família com 70 pessoas, saiu uma multidão de ex-escravos de milhões. Então o coração do povo,
o governo do povo, a administração do povo também precisa ser mudado, também precisa ser transformado. E isso a gente vai vendo ao longo do Êxodo. Então, na última lição, nós vimos alguns eventos que nos ensinam como Deus lida com o seu povo. Do capítulo 15 ao capítulo 17, a gente tem um grande ensino teológico. O Senhor auxilia o seu povo. O Senhor é o ajudador do seu povo. Não foi coincidência que eu trouxe isso na nossa liturgia o tempo todo, esse conceito de Deus nos auxiliando, nos ajudando. Esse foi o ensino teológico central da última lição. No capítulo 15, a gente encontra a falta d'água. Deus, então, transforma águas amargas, insalubres, impróprias, em água potável, doce. No 16, a falta de comida. Deus, então, proporciona o maná. E o maná continua por 40 anos até o povo entrar na terra prometida. No capítulo 17, falta de água novamente. E aí, então, Deus retira a água da rocha, mandando Moisés, então, bater na rocha com o seu cajado e sai água da rocha. E no capítulo 17 também, a gente tem perigos no caminho, e aí que no caso o povo é atacado por um outro povo nômade, os amalequitas. Então imaginem aquela multidão andando no deserto, quem ficava para trás? Os idosos, as crianças, os animais e os enfermos. Então esse grupo nômade, os amalequitas, atacam a retaguarda do povo de Deus. E aí aquela situação que nós também vimos, que enquanto Josué e os seus homens lutavam com os amalequitas e Moisés ficava com o braço erguido, o povo vencia. Quando ele baixava o braço, o povo perdia. Mas o que isso nos ensina? A gente não pode perder de vista a grande narrativa que a gente está trazendo desde lá de Gênesis. Vocês se lembram da maldição de Deus contra a serpente, que haveria inimizade entre a mulher e a serpente, entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. E a partir daí a gente começa a identificar no texto bíblico as duas linhagens, as duas descendências, aqueles que são descendentes da serpente, ou seja, aqueles que não amam a Deus, que não temem a Deus, que não o consideram como Deus, e a gente tem um outro lado, que é a linhagem da mulher, que são aqueles que amam a Deus, mas não é simplesmente o povo de Deus, mas aqueles a quem Deus escolhe, aqueles a quem Deus separa. A gente começou a ver isso desde lá de Abraão. E aqui a gente vê isso também. Os amalequitas eram descendentes de Esaú. Lembram de Esaú e Jacó? Eram descendentes de Esaú. E o apóstolo Paulo nos fala em Romanos, que aprove a Deus, Deus amou Jacó, mas odiou Esaú. Se aborreceu de Esaú. Então a gente vê que o texto bíblico, mesmo em Êxodo, não nos faz esquecer essa divisão. De que esse povo foi separado por Deus para que Deus trate desse povo de uma forma muito específica, muito própria, porque é o seu povo, é desse povo que ele vai retirar descendente, vai tirar para si descendente da mulher, é desse povo que virá a salvação, é desse povo que a promessa de que um dia a cabeça da serpente seria pisada, vai sair, vai se cumprir. É desse povo aqui, ok? E agora ele está sendo formado como povo da aliança. E em todas essas situações a lição é a mesma. Deus sustenta e preserva a integridade do povo da aliança. Porque enquanto houver povo, há promessa, há esperança de cumprimento, ok? A narrativa então nos mostra que Deus continua sensível às necessidades do seu povo. Ele ouve e responde. O povo reclama de sede, reclama do jeito errado, ele murmura, ele amaldiçoa Moisés, amaldiçoa a si mesmo. Quem dera a gente tivesse morrido no deserto, no Egito, quem dera Deus nos matasse. Então o próprio povo se amaldiçoa pela sua situação, mas Deus ainda o ouve. Deus responde o clamor desse povo.
com paciência, com misericórdia e do modo e tempo determinado. Agora, é necessário que o povo aprenda a ser uma nação. E como eu falei, esse é um momento de virada. Como que Deus administrou a promessa de vida eterna, a promessa feita, ou melhor, a maldição feita à serpente, que nos é a promessa de vida eterna, como que ele administrou? No início, vou ser repetitivo mesmo, que é importante que a gente saiba esses momentos históricos para a gente entender onde a gente está na grande narrativa, senão a gente se perde nos detalhes dela, ok? Quando a gente começar a ler o texto de Êxodo 18, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Então Deus começou administrando a sua promessa, transmitindo a sua promessa de salvação através de indivíduos. Então ele fez isso com os descendentes de Adão, de Sete em diante, até Noé. Ele faz isso com Noé, propriamente dito, depois ele faz isso com Abraão. A partir de Abraão, agora ele administra a sua promessa, a sua salvação, por uma família. Então, para você ter acesso à salvação, você teria que se unir à família de Abraão, ok? Então, aí, a partir dos patriarcas, nós temos a administração da promessa, ou do pacto, ou da aliança, através de famílias. Abraão, Isaac, Jacó. Em José começa a separar, começa a mudar, porque o povo vai crescendo. José já é esse administrador que já tem um pouco dos dois. Ele ainda é um mediador familiar, mas o que ele já faz já é para que muitos sejam salvos. Um povo cresce, é escravizado, passam-se 400 anos, Moisés é erguido. Agora Moisés já é o mediador de um povo, mas de um povo nômade, de um povo tribal, e isso é muito importante. O que é um povo tribal? Cuja identidade está em pequenos nichos. No caso, 12 tribos. Ok? Então, eles ainda não se veem como nação. Eles se veem como filhos de Ruben, como filhos de Benjamim, como filhos de Manassés, como filhos de Levi. É assim que o povo, dentro daquela multidão, se vê. Embora seja um único povo de Deus, todos descendentes de Abraão, a identificação tribal ainda é muito forte. E isso vai permanecer até Josué. Então, nesse momento tribal, que é o restante do Pentateuco, a gente tem o início da formação, é bem o início, da formação do que um dia vai ser uma nação. Então, aqui agora, o nosso mediador Moisés está lidando com um único povo dividido em tribos, em 12 tribos. Até que chegue o momento em que venha o reinado. Como que essa nação, então, vai ser governada, vai ser organizada durante essa transição, durante essa formação até a nação propriamente dita? É o que a gente tem nesses 40 anos. E a gente chega aqui em Êxodo 18, porque agora a gente começa a ver pelo texto elementos dessa organização. Porque, resumindo, Êxodo 18, o que acontece? Vou acabar a minha aula em 2 minutos aqui agora. Tá? Jetro, sogro de Moisés, chega para Moisés, vê que Moisés é o único que legisla o povo, então deu BO, aconteceu alguma coisa de errado, ruim entre 2 pessoas daquela multidão, eles vão até Moisés, ficam lá na filinha. E Moisés julga quem está certo, quem está errado, de acordo com a vontade, com a lei de Deus, ok? Só que imagina você fazer isso para milhões de pessoas. Então Jetro fala, cara, você está acabando com vocês, você está acabando com o povo. Junta uma galera, junta alguns homens para te ajudarem nisso. E as picuinhas, os problemas menores, eles cuidam. E é isso que acontece, acabou o Êxodo 18, acabou essa aula. Agora, por que é tão importante essa introdução que eu falei? E por que é tão importante a gente entender onde esse capítulo está na história da redenção? Porque senão, ou a nossa aula acaba em 2 minutos, ou isso aqui vira um prato cheio para coaching gospel. Então, eu poderia chegar aqui, irmãos, hoje a gente vai aprender com Moisés e Jetro 5 características do líder eficaz para a glória de Deus. É assim, gente, que o pessoal costuma usar Êxodo 18. Não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com o princípio de liderança.
mas não tem nada a ver com isso que nos apresentam 5 passos para. Porque no final das contas, Êxodo 18 é uma introdução, é um prefácio importantíssimo para o que vai acontecer a partir de Êxodo 19, que é a lei de Deus. Aqui Moisés, que é quem escreveu o Êxodo, escreveu o Pentateuco, ele está nos antecipando ao momento, ao clímax do Pentateuco, que é quando Deus dá a sua lei, dá os 10 mandamentos do seu povo, a partir ali de Êxodo 20. 19 chama Moisés para isso e no 20 ele tem a lei propriamente dita. Então isso aqui é um preâmbulo, é Moisés dizendo, olha só, agora que Deus não só libertou o povo, Deus não é só aquele Deus que vai nos atender nas nossas necessidades mais urgentes. Ele tem um plano maior para esse povo. Ele tem um plano de redenção. Ele tem um plano de salvação. E agora ele vai começar a formar, organizar esse povo para o cumprimento desse plano. Então ele primeiro organiza o povo a nível legislativo. Ele vai organizar o povo no sentido de judiciário aqui com Moisés e mais na frente no legislativo propriamente dito. Percebem? Deus está imprimindo a sua identidade, o seu caráter no governo do povo. Então, agora não vai ser mais assim, eu falo para Moisés e cada um faz o que Moisés tem que falar. O que Moisés falou. Não, eu vou dar leis para vocês. Vocês vão ver assim a partir de agora. Vocês são povo de Deus, façam isso, ajam dessa forma. É isso que eu espero de vocês. Percebe? É um novo momento na história. Então é isso que a gente vai ver hoje. Como que Deus governa o seu povo. E quais são os objetivos de Deus para esse povo no macro. Então, agora sim, Êxodo 18, versículo 1, finalmente chegamos ao texto. Êxodo 18, versículo 1. Quem pode ler? O microfone está pronto aí? Quem puder ler para mim, por favor, levanta a mão. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxerá a Israel do Egito. Então aqui a gente tem a apresentação propriamente dita, né? Jetro já tinha sido mencionado, de uma situação que é a seguinte, até Êxodo 12, até o versículo 12, a gente tem a questão de Jetro, que é Jetro ele chegando para o encontro de Moisés. A parte que eu falei dos governantes, dos juízes, isso só vai ser a partir do versículo 13. Mas é muito importante esses primeiros 12 versículos. Porque o que acontece aqui? Só para os irmãos entenderem o que está acontecendo. Moisés passou 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto, onde conheceu sua esposa Zípora, filha de Jetro, ok? Quando ele foi libertar o povo do Egito, ele levou Zípora e seus 2 filhos com ele, só que em algum momento, ali toda aquela situação ali das pragas, ele manda de volta Zípora com os filhos para a casa do pai, provavelmente para evitar que eles passassem ali o perigo das pragas, aquela coisa toda. E passado um tempo, o povo, passado alguns meses, e agora Jetro tem de novo ao encontro com Moisés. Mas qual é o destaque aqui que eu quero dar, e é o primeiro ensino teológico desse texto? Que a partir de agora, Deus se revelaria às nações através daquilo que ele faz com o seu próprio povo. Isso é um ensino muito sutil que está no texto, porque lembrem-se daquele princípio que a gente já ensinou aqui também, da revelação ser progressiva. A Bíblia vai nos mostrando aos pouquinhos grandes verdades, ela não traz grandes verdades de uma vez. E aqui agora a gente começa a ver um princípio muito importante para o
povo de Deus, até nós, que se estende até a igreja, que é isso, que Deus se revela às nações, Deus se revela às outras pessoas, aos outros povos, aqueles que não o conhecem, através de quem? Do seu povo e como ele age com o seu povo. Então, como que Jétro chega a Moisés? Ele não chega simplesmente, está aqui sua mulher e seu filho, porque eu estava preocupado em estar aqui. Não, olha só como começa o texto. Ora, Jétro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera Israel do Egito. Então, a gente vê um sacerdote que provavelmente não era um sacerdote do Senhor, tá? Jétro era um sacerdote de algum outro Deus, de alguma outra divindade. O texto bíblico nos leva a entender isso. E que então ele está reconhecendo aquilo que Deus fez através de Moisés e de Israel, do povo de Deus. Então essa é a primeira coisa. Jétro não vai somente levar Zípora e os seus filhos ao encontro de Moisés. Ele quer ver o que Deus está fazendo. Ele quer ver se é isso mesmo que Deus fez. Se Deus realmente libertou uma multidão de escravos, abriu o mar e fez tantas outras maravilhas como se tem dito. Percebem? E isso, como eu falei para vocês, é um princípio que vai sendo nos apresentado cada vez mais no Antigo Testamento, e eu peço que os irmãos abram em Josué, capítulo 2 agora, versículos 10 e 11. Josué 2, versículos 10 e 11. Aqui, irmãos, a gente tem os dois espiões do povo de Israel entrando em Jericó e encontrando com a prostituta Raabe. E aí, então, Raabe vai relatar o que eles têm, o que o povo de Jericó tem ouvido. Então, olha só o que Raabe diz. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, o qual destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E depois Raabe vai ser mencionada por Hebreus como um dos grandes exemplos de fé que a gente tem no Antigo Testamento. Percebam, Raabe ouviu, na verdade toda Jericó ouviu o que Deus estava fazendo, mas de toda Jericó, só Raabe reconheceu que não havia Deus como o nosso Deus, não havia Deus como o Senhor, em cima dos céus e embaixo da terra. E por isso Raabe e sua família são salvos, porque ela ajuda aqueles espiões de Israel, porque ele sabia que eles serviam um Deus verdadeiro, Deus Todo-Poderoso. Ela ouviu, Jericó ouviu, e olha só, ela ouve desde o Mar Vermelho, desde aquilo que a gente acabou de ver em Êxodo. Um outro exemplo, mais um exemplo, a gente tem muitos ao longo da Bíblia. 1 Reis, capítulo 10. 1 Reis, capítulo 10, versículo 1. Aqui nós temos a rainha de Sabá indo ao encontro de Salomão. 1 Reis, capítulo 10, versículo 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Então a gente tem uma rainha distante de outra realidade cultural vindo ao encontro de Salomão, porque ela já tinha ouvido o que? A sabedoria do próprio, a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. Essa relação é importante. Não é só a fama de Salomão como um grande rei ou um rei muito sábio, mas onde percorria a fama de Salomão,
percorria também a informação de que o Senhor é quem havia dado essa sabedoria a Salomão. E se a gente continuar o capítulo 10, no versículo 9, a gente vê a própria rainha de Sabá falando: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, te constituiu o rei para executar juízo e justiça. Então, no final, ela bendiz o nome do Senhor. Então, há esse reconhecimento de outras nações, de outros povos, ouvindo aquilo que Deus faz no meio do seu povo, e isso serve para bendizer o nome do Senhor. E isso é algo muito importante para nós, irmãos. Porque a maneira como Deus age conosco, a maneira como Deus age com o seu próprio povo, serve de testemunho para o Senhor. E também a maneira como nós atribuímos louvor e crédito ao Senhor pelo que Ele faz conosco, também serve de glória a Deus. Esse segundo ponto é o mais importante. Será que aquilo, quando as nossas orações são ouvidas, quando algo acontece de bom na nossa vida, quando algum projeto nosso dá certo, a gente atribui glória ao Senhor diante dos homens, diante das outras pessoas, dos outros povos? Ou é assim: ah, que bom que você conseguiu uma promoção, é isso aí, trabalhei pra caramba, estudei, e aí estamos aí, graças a Deus eu consegui. Não, mas eu falei graças a Deus. Ou é o contrário: não, já vinha orando por isso por muito tempo, o Senhor me abençoou, o Senhor fez jus ao meu preparo profissional, e pela graça dele, percebe a diferença? E aí os outros povos vão ouvindo o que Deus fez com o seu próprio povo. Queria falar, minha irmã? Pode falar. Cadê o microfone, gente? Só um minuto, minha irmã, que eu também estou. Só para todo mundo ouvir. Aí, chegou. Falando aí, fazer o senhor lembrar, né? Olha mesmo. Que a gente às vezes nunca reconheceu o favor de Deus e se colocar, né? Quando dá uma bênção, se colocar na autossuficiência. Eu sou autossuficiente para isso. Nunca reconhecer que é a mão de Deus, que é a ajuda de Deus, que é o favor de Deus, né? Exatamente. Exatamente. A gente tem que realmente tomar cuidado com essa autossuficiência. A gente pede a Deus, a gente é muito apto, muito rápido para pedir a Deus, mas a gente talvez não seja tão rápido para atribuir a Deus aquilo que a gente recebeu na frente dos outros. Percebe? Nos outros. Muitas vezes vai ser, sim, notável aquilo que Deus fez na nossa vida. Uma determinada cura, um determinado livramento, ok. Mas a gente não pode simplesmente deixar que as pessoas notem. A gente tem que fazer notável os feitos de Deus na nossa vida. Vai lá, Davi. Espera aí, só o Cauã chegar aí com o microfone. É que nem, por exemplo, naquelas fotos lá, aqueles negócios da internet, tipo assim, o cara passa uma cirurgia muito difícil, algo que podia deixar ele assim em risco de vida, aí depois que ele consegue recuperar, ele fala graças a Deus, e o médico fica tipo se estranhando porque o médico ficou lá fazendo coisa assim, ficou lá no plantão lá, fazendo a cirurgia lá, e para depois o paciente chegar e falar graças a Deus. Tem médico não cristão que fica ofendido, né? E aí a dica: agradece ao médico, abençoa aquele médico. Eu sei que você não acredita, mas eu agradeço a Deus e glorifico a Deus que te deu habilidade para isso. Se o sujeito vai aumentar no ego dele, aí ele no pecado dele, gente. Aí não pode também. Mas também não adianta a gente nos faltar sabedoria, né? O médico realmente passou ali a depender da cirurgia 8, 10, 12, 14 horas em pé. Aí no final você nem agradece e fala: glória a Deus, eu sabia que eu ia receber a cura. Aí o cara vai ficar bolado mesmo, né? Então, não, gente, a gente tem que ser sábio nisso. A
A gente tem que ser sábio, sempre atribuindo glória a Deus e glória a Deus pelas pessoas também, né? Em um momento, semana passada, eu falei isso. Deus cura. Ele opera maravilhas? Opera, mas quem disse que ele precisa operar maravilhas só de forma extraordinária? Quando uma cirurgia é bem sucedida, Deus operou maravilha, gente. A gente vê na história irmãos nossos que morriam de diarreia. Um soro hoje, gente, é bênção do Senhor, um soro. Coisa inimaginável há 200 anos atrás, 300 anos atrás. Então, assim, é para a gente glorificar a Deus por essas coisas, pelo ordinário também. É para a gente atribuir a Deus também aquilo que Ele faz de grande na nossa vida. E muitas vezes o que Ele faz de grande é pelos meios comuns, mas não deixa de ser grande. Né? Não deixa de ser grande. Então, é isso que o texto nos ensina em primeiro lugar. Outros povos, outras pessoas vão ouvir aquilo que Deus fez no seu povo. Isso é uma forma de glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Beleza até aqui? Mais alguém quer colocar alguma coisa, perguntar? Não? Então vamos seguir. E aí então, o texto retoma a ideia de que Deus é quem ajudou o povo, de que Deus é o ajudador. Jetro foi ver com os próprios olhos, então, o que aconteceu, como que Deus ajudou o povo. Êxodo 2-4. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara. Igual eu falei, provavelmente do Egito e de volta para sua casa. Com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira. E outro, Eliezer, pois disse, o Deus do meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada do faraó. Então aqui, Moisés, que é quem está escrevendo isso, ele faz questão de registrar que através do nome dos seus 2 filhos, ele está contando a história dele mesmo com Deus. Então são as 2 primeiras partes da vida dele. Gerson, na verdade a segunda parte e agora a terceira, né? Então o tempo em que ele passou no deserto, Gerson, fui peregrino em terra estranha, e agora Eliezer, Deus, que significa meu Deus é ajudador. É isso que significa o nome Eliezer. Então é Moisés reconhecendo, Deus é a minha fonte de auxílio, Deus é quem me ajuda na aflição, Deus é quem me ajuda na tribulação, e a ajuda de Deus é o que marca esse momento da minha vida. Perceberam? E por isso também marca o momento da vida do povo. Esse momento da vida do povo de Deus é marcado pela ajuda do Senhor. E aí então a gente tem Jetro, um sacerdote, louvando a Deus. Versículos, deixa eu ver aqui que eu perdi. Versículo, cadê? Versículo 9. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios, e disse, bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão do faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Aqui, gente, não é necessariamente uma prova de que Jetro se converteu a Deus. Isso é algo muito importante aqui. Aqui só há o reconhecimento de que Deus é um Deus forte. Principalmente quando a gente vê aqui no versículo 11, agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Então havia um pensamento que é o seguinte, as pessoas daquela época, eles eram panteístas, eles acreditavam em muitos deuses, a existência de muitos deuses. Então, o que é, e aqui eu preciso fazer essa pausa porque é algo muito importante na teologia, daquilo que a gente entende de conversão. O que é conversão, entre muitas coisas? É a gente reconhecer que só existe um Deus, que só existe o nosso Deus.
Ele é incomparável e ele é acima dos outros deuses porque só ele é Deus. Os outros são falsos deuses. Ok? Agora, quando o sujeito fala, não, eu acredito que o Deus da Bíblia, o Deus de Moisés, é o Deus mais forte dentre todos os deuses. Isso não é uma crença verdadeira. A isso a gente chama de enoteísmo, com H. Enoteísmo. Que é quando você atribui Deus primazia sobre outros deuses, mas também há outros deuses. Percebe? É mais ou menos o que a gente vê com aqueles marinheiros em Jonas, que eles começam a lançar sortes e cada um vai buscar o próprio Deus. E aí eles chegam para Jonas e falam, vem cá, vê aí com o seu Deus, vai ver que ele ajuda a gente. Aí ele fala, não se preocupa, a culpa é minha. E quando acontece tudo, aí eles abandonam os seus deuses e servem o Deus de Jonas. Aquilo foi conversão. Mas aqui em Jetro não, a gente só tem bendito seja o nome do Senhor. Um outro exemplo de alguém que nos ajuda a entender isso, está lá em Daniel 3, 28, vou pedir para algum dos irmãos ler para mim, por favor, é o exemplo de Nabucodonosor. Daniel 3, 28. Quem pode ler para mim, por favor? Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Então aqui a gente tem o desfecho da fornalha, que Nabucodonosor condena Sadraque, Mesaque e Abidnego à fornalha, e eles permanecem vivos, o anjo do Senhor, né, os protege do fogo da fornalha, e aí no final a gente tem essa fala de Nabucodonosor, mas a gente sabe que Nabucodonosor não se converteu. Ele só reconheceu que o Deus de Israel era um Deus bendito. Tá? Então a gente poderia atribuir o mesmo a Jetro. Agora, no final do versículo 12, a gente tem o próprio Jetro oferecendo sacrifício a Deus. Então Jetro, sogro, agora voltamos lá para Êxodo 18. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. Veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aqui eu destaco, de novo, a gente não pode chegar numa conclusão definitiva que Jetro se converteu, mas esse versículo 2 para mim tem mais peso do que o bendito é o nome do Senhor. Porque sacrifício e holocausto era para aplacar a ira. A gente vai ver isso daqui a pouco quando a gente vê o sistema sacrificial. Era reconhecimento de pecado. Estava associado a arrependimento, percebem? Então, o que eu digo para vocês daqui, não basta, e aí é a aplicação teológica também desse texto, não basta somente com a boca a gente falar bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. A gente precisa se apresentar em sacrifício, em holocausto, obviamente não literalmente, na presença de Deus, com arrependimento e confissão. Isso acompanha a verdadeira conversão. Isso acompanha uma conversão genuína. Tá? O texto me leva a crer que sim, Jetro passou a servir ao Senhor mais por causa desse último versículo que eu acabei de ler, do que pela afirmação dele. Isso é muito importante para nós, irmãos, porque a nossa conversão é vista no nosso arrependimento de pecados, na nossa confissão, na nossa disposição diante de Deus e daquilo que a gente precisa dele, e não simplesmente daquilo que a gente fala de Deus. Beleza?
Tranquilo até aqui? Show? Então vamos seguir. Aí agora sim a gente vai, a partir do versículo 13, a questão dos auxiliares de Moisés. A gente então tem uma necessidade de organização, justamente porque o povo é muito numeroso. A gente está falando de uma multidão aí. Mas uma coisa que eu queria destacar, e aqui o texto bíblico começa a nos ensinar isso, nessa questão da revelação progressiva, principalmente a partir de agora fica mais claro ainda, é que o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento do povo de Deus com o próprio Deus, é um relacionamento ativo. O que eu quero dizer com isso? Vou dar o exemplo contrário. Normalmente, algumas pessoas vão ter um relacionamento passivo com Deus. O que é um relacionamento passivo com Deus? Vive a vida dela até que Deus se revele, até que Deus fale, ou até que precise e busque a Deus. Percebe? Então Deus é mais um adereço da sua vida. Só que o que o texto está nos dizendo aqui é que não. Que o povo de Deus, para ser reconhecido como povo de Deus, a postura diária dele é de obediência ativa. A gente diariamente, constantemente, precisa do nosso coração obedecer a Deus, fazer a vontade dele, segui-lo conforme aquilo que ele designou para nós. Deus falando com você ou não, a lei dele, a vontade dele está diante de você para obedecê-la. Isso tem que partir de você, entendeu? Agora, quando eu falo que isso tem que partir de nós, eu não estou nada falando de livre-arbítrio aqui, tá, gente? Eu estou falando de alguém que já é povo de Deus, de alguém que já é convertido e por ser povo e por ser convertido, recebe a lei de Deus para obedecê-la. Na semana que vem eu vou destacar isso melhor, que eu vou falar sobre a chegada e entrega da lei, mas eu já vou dar um spoiler aqui. Deus primeiro resgata o povo para depois dar a lei a ele. Ou seja, resgate vem antes de obediência. O povo não consegue obedecer a Deus se não for resgatado primeiro. E por isso que eu falei, Êxodo 18 é uma introdução à lei. Parece que é um capítulo à parte aqui de como organizar, mas não é, é uma introdução a esse governo. Então o que o texto está nos mostrando? Que agora Deus está preparando o caminho para a chegada da lei, porque esse povo precisa obedecê-lo de forma ativa. Como que o povo de Deus responde ao auxílio de Deus? Com obediência. E para que essa obediência seja eficaz numa multidão, era necessário um sistema de aplicação, um processual adequado. E é isso que está acontecendo aqui. Deus está organizando o povo em termos processuais para então chegar à legislação que deveria ser aplicada. Mas a pergunta que eu quero dizer a vocês é o seguinte: já havia lei de Deus até aqui? Os 10 mandamentos ainda não tinham chegado não, tá, gente? A lei ainda não tinha sido escrita nem lida ao povo. Mas já havia lei de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Beleza, do princípio está tudo planejado, mas eu não estou falando a critério de planejamento. Eu estou falando de critério prático, de diretriz moral. Já havia isso no povo? Ou eles só aprenderam a vontade de Deus depois que Moisés desceu com a lei? Hã? Sim, já havia lei. Ela ainda não havia sido formalizada, catalogada, impressa bonitinha, mas já havia lei e ela já vinha sendo revelada ao povo através do seu mediador. Então, vamos voltar em Êxodo 16. Êxodo 16, lá no Maná, uma informação também que às vezes passa batida na nossa leitura. Êxodo 16, 23 a 26. A gente não pode ler a Bíblia, irmãos, com os nossos olhos. Então é fácil a gente ler Êxodo 16 com os olhos de quem já conhece os 10 mandamentos.
Mas vamos ler agora Êxodo 16 como aquele povo que ainda não recebeu os 10 mandamentos. Olha só o que diz o texto. Respondeu-lhes ele, isso é o que diz o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer na água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. Não cheirou mal, nem deu bichos. Aqui ele está falando do maná. Então lembra do maná? Que era aquela farinha, aquilo que aparecia na planta, quase como um orvalho, e dali eles faziam um pão, um bolo, qualquer coisa assim. Então o que o texto dizia? Olha, todo aquele que guardava mais, estragava, porque eles tinham que aprender a confiar no Senhor. Mas Moisés está ensinando, mas vai ter um dia que vocês vão poder fazer, guardar, porção dobrada, que é a sexta-feira, porque o dia seguinte é sábado do Senhor. É o repouso, o santo sábado, aí versículo 25. Então disse Moisés, comei-o hoje, porque o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colherás, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Então vejam, antes dos 10 mandamentos, Deus já tinha separado um dia para si. Olha como o sábado, irmãos, no caso domingo, o dia do Senhor, o dia de descanso do povo de Deus, para adorá-lo, é importante. Ele vem antes dos 10 mandamentos. No próprio início, a criação é o modelo, digamos assim, é a ilustração para o princípio moral, né? Mas antes disso, o povo já deveria guardar o sábado. Percebam a centralidade, a importância do dia que a gente dedica ao Senhor. O domingo, então, não é um dia qualquer na semana, um dia religioso, um dia em que a gente vai à igreja porque a nossa igreja cultua no domingo, mas se fosse na quarta, a gente cultuava na quarta. Gente, é um dia santo, é um dia separado para Deus, é um dia que a gente pode ser abençoado ou amaldiçoado por isso. O povo não guardou o sábado, o povo não guardava o descanso da terra, e na contagem dos anos do descanso da terra, que ele não guardou, foram contabilizados os anos do exílio. Descanso, na Bíblia, é algo muito importante, é algo muito central. O sábado, o sábado aqui, né, descanso, sábado significa descanso, mas o dia do Senhor, o nosso domingo, ele continua hoje e ele aponta para a eternidade, porque o autor de Hebreus fala, ainda há um último descanso, um último shabat para o povo de Deus. Então, irmãos, se a gente não guarda o domingo, e o que é guardar o domingo? É dar importância devida a esse dia. Dificilmente a gente vai ser abençoado por Deus em toda a potencialidade que esse dia nos dá, que é um dia de descanso, um dia de intimidade com o Senhor, um dia de aprofundamento na nossa relação com Ele, um dia de alimentar nossa esperança em relação ao descanso futuro, ao descanso eterno. Mas se a gente trata o domingo como mais um dia, ou como só um dia igual o sábado, de vou descansar do trabalho, não, é suficiente. Mas aqui, Êxodo 16 já nos mostra, por exemplo, o sábado, o dia do Senhor, já era algo que existia, que já tinha sido estabelecido por Deus. Mas quando a gente continua a nossa leitura de Êxodo 18, agora do 13 ao 16, Êxodo capítulo 18, do 13 ao 16, a gente vê que não é só o sábado, mas havia já outros estatutos, outras leis, outra vontade de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. O povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti de manhã ao pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. E quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e aqui o final, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Então, a lei de Deus
é a reflexão, é o reflexo formal da vontade de Deus e do caráter de Deus. A lei de Deus é o reflexo formal da vontade e do caráter de Deus. Quem tinha isso em mãos? O mediador, o representante do pacto, o próprio Moisés. E aqui nesse texto, a gente vê que Moisés cumpre os 3 ofícios. A gente tem 3 ofícios, 3 funções que vêm desde o Antigo Testamento e elas são perfeitamente cumpridas em Cristo. Quais são elas? Sacerdote, profeta e rei. Ok? Sacerdote, profeta e rei. Poucas pessoas na Bíblia, com exceção de Jesus, cumpriram as 3 funções. Não de forma oficial, mas cumpriram. Moisés é uma delas, a gente vê aqui nesse texto. Quem era o sacerdote? O sacerdote é aquele que faz a ponte entre o povo e Deus. Então o povo ia até Moisés para consultar a Deus. Olha, aconteceu essa situação aqui, meu vizinho roubou minha galinha, e aí, qual é a vontade de Deus? Ele pode ou não pode roubar minha galinha? Era um negócio assim. Às vezes coisas mais graves ou menos graves, tá? Então Moisés consultava a Deus. Embora Arão fosse o sacerdote oficial, nesse ponto aqui, Moisés está fazendo uma figura de sacerdote. Tá? Ele está agindo como sacerdote. Ele está levando a petição, aquela questão do povo para Deus. Ele então ouvia de Deus e levava de volta para o povo. Quem é que faz isso? O profeta. E aí sim, Moisés é um grande profeta, é o grande profeta do Antigo Testamento. E então, depois ele julgava. E quem era que julga? O rei. Então, do povo para Deus é o sacerdote, de Deus para o povo, o profeta, e do povo para ele mesmo, o rei. Então, a gente tem os 3 ofícios aqui no mediador. Então, aquele que é representante da aliança de Deus, da promessa de Deus, ele oficia essas três funções. Só que isso ainda era muito pesado, e a raiz da questão é justamente a sobrecarga de Moisés. E aqui a gente vê Deus usando Jetro na sua sabedoria para instruir Moisés, versículos 17 e 18. O sogro de Moisés, porém, disse: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás. Tanto tu quanto esse povo que está contigo, pois é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. E qual é o princípio aqui que o Senhor agora começa a nos revelar, começa a estabelecer? Que na administração do povo de Deus, no governo do povo de Deus, não é saudável, não é bom que haja concentração de poder. Não é bom que haja concentração de poder. Porque os mediadores humanos são limitados, são falhos, são frágeis. E a gente vê isso em Moisés. Moisés ia sucumbir e também o povo ia sucumbir, porque Moisés não ia dar conta de cumprir todas as necessidades daquele povo. Então, a concentração de poder, aqui o texto não fala de uma questão moral, mas faz de uma questão realmente física, né, de limitação mesmo de Moisés, mas a gente vê que não é saudável que o povo de Deus seja administrado por uma só pessoa e essa pessoa seja palavra absoluta. No caso de Moisés, por causa da limitação física, porque ele era separado por Deus e falava diretamente com Deus. Então, dificilmente ia passar algo errado de Moisés para o povo. Mas quando a gente olha para a nossa realidade de igreja, a gente vê o quão é difícil e danoso e perigoso quando há concentração de poder. Por isso que a nossa igreja presbiteriana não valida, não a reconhece o episcopado como um modelo de governo. E aqui eu não estou falando só da igreja católica, não. Eu estou falando, às vezes, de igrejas evangélicas episcopais, que tem um bispo, que tem um apóstolo, que tem não sei o quê, que é o cara que é o cabeça daquela denominação. Nitidamente isso não é saudável, por mais que eles tenham outros homens embaixo dele. Mas por quê? Que mesmo tendo outros homens seguindo o modelo de Moisés? Porque esses homens não são Moisés. Simples assim.
Eles não sobem ao monte. Bom, eles sobem ao monte. Mas eles não ouvem como Moisés ouviu. Ok? Com muito temor e coragem eu digo isso. Eles não são Moisés. E depois de Moisés só haveria um de vir, que é Cristo, então já veio. Tem um cabeça. A igreja tem um dono, tem um governo, tem um cabeça, Cristo. E todos os que abaixo de Cristo governam a igreja devem se submeter a Cristo. Eu, como pastor, como presbítero de vocês, oficialmente sou presbítero, eu me submeto a Cristo. Eu não posso dar um passo no meu pastorado, por melhor que sejam as intenções, sem antes me colocar de joelhos diante de Cristo, reconhecendo que Ele é o Senhor da igreja, que Ele é o Senhor dessa igreja, de toda a igreja. Eu não sou dono dessa igreja aqui, pastor Isaías não é dono dessa igreja, o conselho não é dono dessa igreja, Cristo é o dono dessa igreja. E daqui a gente tem o ensino cristocêntrico, né, como que esse texto aponta para Jesus, que é o ensino principal desse texto. Moisés precisou de auxiliares por causa da sua fragilidade, mas viria aquele mediador que é profeta, sacerdote e rei perfeito, que ele não precisa de auxiliares, que é o nosso Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja, ele governa a igreja, mas mesmo ele sendo suficiente em autoridade e poder, o Senhor Jesus quis que o governo da sua igreja fosse dividido entre os homens. E quando eu falo dividido, é entre os oficiais da igreja. E por isso ele estabeleceu os seus apóstolos, e os apóstolos estabeleceram os presbíteros e diáconos. E assim a gente segue esses ofícios até hoje. Não porque Cristo precisava de ajuda, mas porque Ele quis nos envolver na sua obra. Porque Ele achou por bem dessa forma. E mesmo na divisão de poderes, a gente não vê no Novo Testamento, na Igreja Apostólica, uma igreja que é liderada por um dos apóstolos. A gente vê sempre um apóstolo plantando uma igreja e formando um conselho de presbíteros. Por isso, irmãos, nós cremos que o nosso modelo de governo é o modelo bíblico. O modelo presbiteriano é o modelo bíblico, porque é um modelo representativo de líderes locais que representam os interesses locais diante daquele que é o cabeça, diante daquele que é o grande governante, o nosso representante, que é Cristo. E esses governos locais não são autônomos. Esses governos locais, esses oficiais locais não são independentes e autossuficientes. Eles respondem uns aos outros e também a Cristo. Principalmente a Cristo, mas uns aos outros na administração local ordinária. E isso nos dá segurança. Porque no momento em que eu, como pastor, estiver errado, equivocado no meu julgamento, isso acontece, eu sou humano, eu sou pecador. Eu louvo a Deus pelos meus irmãos do conselho que chegam e falam, pastor, eu tenho uma visão diferente dessa situação. De repente, essa seja esse melhor caminho do que esse que você está nos propondo. Isso acontece no conselho e glória a Deus que isso acontece, irmãos. Porque eu não sou inerrante. Eu não sou livre de pecado. Quem é livre de pecado é Cristo que governa essa igreja. E isso me dá segurança até para liderá-los. Porque eu sei que o Senhor Jesus levantou outros homens ao meu lado para administrar a igreja. Isso nos dá segurança para cuidar dos irmãos. Percebem? Então é essa segurança, é essa paz, é essa tranquilidade a que o texto se refere em Êxodo 18. Alguma dúvida até aqui? Não? Bom, então, irmãos, a gente encerra. Como eu falei, hoje o texto ele é simples, ele tem verdades muito importantes, muito profundas, como toda a Bíblia. Mas além de curto,
ele é simples, e a gente precisa se lembrar disso, de quem é que governa a igreja. Como rei, sacerdote e profeta é Cristo, e ele distribuiu esses ofícios aos homens para que o povo de Deus fosse bem administrado. E que, retornando mais um pouquinho na história, né, no início do capítulo, é na maneira como Deus nos governa, nos auxilia, aquilo que Ele faz no meio do seu povo, é que Ele também vai ser visto, vai ser glorificado no meio das outras nações. Amém? Microfone aqui. Só um detalhe. Essa expressão de Jetro, sacerdote de Midian, é um título que Moisés traz para Jetro cerimonial, religioso. Por que ele chama Jetro de sacerdote de Midian? É porque era uma forma de você se referenciar aos sacerdotes. Ou você fazia referência ao sacerdote de que região que ele era, então é o caso aqui, Midian. Então ele era sacerdote da região de Midian, mas não fala de quem que ele era sacerdote. Ou você vai associar o sacerdócio da pessoa à divindade a que ela serve. Então, por exemplo, aos sacerdotes de Belial, sacerdote do Senhor. Então, você poderia fazer referência a sacerdote nessa época de duas formas, onde ele habitava ou a quem ele servia. Aqui Moisés preferiu se referir a ele como um sacerdote local, tá? Mas isso também não acrescenta. Isso, ele é a referência religiosa para aquela região. Mas, de novo, isso não quer dizer, não diz a quem ele servia. Alguns vão até dizer, Moisés omitiu quem ele servia justamente porque ele se converteu. Mas aí, gente, você já foi longe demais no texto. Aí é comentário em cima de comentário. Mas é isso, ele servia como sacerdote na região de Midian. Era uma das formas de você se referir a um sacerdote. Beleza? Mais dúvidas, não? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, te louvamos e te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Porque ela nos é dada porque somos o teu povo. Reconhecemos que ela é verdadeira porque o Senhor transformou o nosso coração para tal. Pedimos, Senhor, que seja verdade na nossa vida aquilo que aprendemos hoje, que o Senhor nos ajude a glorificar o Teu nome, torná-lo conhecido por aquilo que o Senhor mesmo faz na nossa vida, que aprendamos a contar das Tuas maravilhas para as outras pessoas, e que ouvindo, bendigam o Teu nome, e sendo da Tua vontade, até venham a servir a Ti de todo o coração também, Senhor. Dá-nos essa graça como povo do Senhor. Te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é o nosso auxiliador, o Senhor é quem está sempre atento às nossas necessidades, como esteve ao Seu povo no deserto. Te louvamos por isso, te agradecemos, Senhor, por isso. E te pedimos perdão por todas as vezes também que deixamos de ser gratos ao Teu auxílio. Mas fazemos agora em ocasião oportuna. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos auxilia em todas as nossas tribulações, Pai. E te agradecemos também, Senhor, porque o Senhor é quem nos governa como povo do Senhor, porque há séculos, milênios, o Senhor tem levantado homens para administrar, para governar o Teu povo, e te louvamos por isso, Senhor. Os tempos mudaram, o nosso governo hoje se restringe ao âmbito espiritual, moral, não mais civil como aquele momento, mas ainda assim o Senhor nos dota de homens tementes ao Senhor para governar-nos, e te agradecemos por isso, Pai. Acima de tudo, porque a segurança da nossa igreja não está nesses homens, não está no coração daqueles que lideram a Tua igreja, mas está em Cristo, o nosso verdadeiro cabeça, o nosso verdadeiro governante,
aquele que tem nas mãos a autoridade, aquele que tem sobre si o poder, a responsabilidade, a força para governar e julgar a tudo e todos, Senhor. Te louvamos por isso, porque somos submetidos ao senhorio de Cristo. E que isso nos dê segurança, isso nos dê tranquilidade. Nossa vida como igreja local, que sempre lembremos-nos que é Cristo quem nos governa, é Cristo quem está sob o controle da nossa vida, da nossa igreja, é Cristo quem está sob o comando das nossas vidas. E que sejamos fiéis sob a autoridade de Cristo. Dá-nos um dia de paz, dá-nos um dia de descanso, como vimos aqui também, santo dia do Senhor. E que seja santo esse dia no nosso coração. Nos abençoa, te agradecemos, Senhor, pela provisão, pelo pão que o Senhor nos dá cada dia, pelo almoço que teremos. Obrigado por isso, Senhor, e nos traga em segurança, em paz. Prepara-nos em coração e mente desde já para prestar-lhe culto em breve. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe. Bom domingo, bom dia do Senhor. E até mais, se Deus quiser, até mais tarde.